Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar aqui no webinar a análise de contexto e dicionários. A gente vai usar a ferramenta MaxDictio, né? É uma ferramenta aí que a gente pode considerar uma ferramenta que entra um pouco nessa questão do quantitativo. Só me apresentando um pouco aí. Eu sou formado em ciência da computação, para quem não me conhece. Eu acho que alguns aí eu já vi que me conhecem, né? Pessoal que a gente já tem trabalhado junto aí. E agora estou fazendo gestão pública também, tenho doutorado em administração pela UFMG e já venho trabalhando aí com a ferramenta já faz um bom tempo. Então já fiz mestrado, meu mestrado foi quantitativo e depois eu comecei a trabalhar com a pesquisa qualitativa. Então nós vamos hoje trabalhar um pouquinho, discutir algumas coisas sobre isso, né? Sobre análise de conteúdo, sobre uma ótica de contexto, como que isso pode ser visto dessa forma, né? Sempre lembrando ali, né, que um contexto é sempre a construção de alguém, né? O ambiente conceitual de um texto, a situação em que ele desempenha seu papel ali tem muito a ver com a construção, né, dos pesquisadores ali dentro. Tá? Então, em uma análise de conteúdo, por exemplo, o contexto ele abrange ali todo o conhecimento que o pesquisador aplica, né, a determinados textos na forma das teorias científicas, proposições plausíveis ali, evidências empíricas, né, intuições ali fundamentadas ou conhecimento através da leitura. Isso o Klipperdorff já falava, né? E aí a gente vai trabalhar isso hoje. Então nós vamos trabalhar essa análise de conteúdo baseada ali nos dicionários, né, o texto versus o conteúdo, o texto versus as categorias com base no dicionário. Vamos aprender como gerenciar esses dicionários, o que é um dicionário, né? Dicionários é um conjunto de categorias com as palavras vinculadas a essas categorias. E depois as ferramentas dentro do MaxDictio, visualizador, né, saber como trabalhar o dicionário, frequência de palavras, palavras-chave do contexto, combinações de palavras, né? Não só a nuvem com uma palavra, mas uma combinação de palavras. Tá? Para iniciar, vamos começar aqui com a análise de contexto sobre a visão do Klaus Klippendorff, é o nome dele. Então, assim, ele, nessa visão, assim, e o Max QDA, ele tem um pouco essa perspectiva também de como a análise de conteúdo pode ser vista como um método ali empírico, né? Fundamentado, assim. Começa a explorar, você tem um processo exploratório ali dentro dele. A gente tem os textos ali dentro, a gente tem uma parte desses dicionários, como a gente falou, que são os dicionários que são criados dentro da ferramenta que possui as palavras relacionadas com as categorias, né? Então, você tem uma interação nessa linha, né, de o que eu estou pesquisando e como que eu vou determinar as palavras para fazer as minhas análises e entender o texto ali versus essas categorias. E claro, aí tem o codificador, né, que a gente já trabalha, esse é um curso um pouco mais avançado, então a gente tem o codificador ali para buscar ali os textos e as palavras no dicionário e registrar frequência. A gente vai ver as ferramentas para fazer isso aí, né, e gerar essa matriz com essas texto versus categoria, seja categoria, quantas vezes apareceu codificada naquele texto, fazer aquelas tabelas que compara esse tipo de coisa.
né? E preparando até, por exemplo, para chegar numa análise mais estatística. Você pode transformar em categorias, em variáveis, e entrar um pouquinho mais numa matriz assim, com dados para você, principalmente uma estatística mais descritiva. Então é isso, assim, quando a gente fala em contexto, assim, o contexto ele especifica um pouco o mundo no qual os textos podem ser relacionados às questões de pesquisa. Um exemplo muito, assim, a gente pensar, assim, o próprio Klippendorf dá esse exemplo, que é, assim, analistas políticos constroem mundos diferentes dos políticos, nós estamos nessa perspectiva, e muitas vezes, assim, até com perspectivas adicionais, e o mundo deles também difere de psicólogos, jornalistas, historiadores, então, né, psicoterapeutas, todo esse povo, desses estudiosos, cada um segue ali a sua agenda de pesquisa e vai abordar esses textos com as questões ali que entende, né, com os conceitos, com os modelos e com as ferramentas analíticas. Então, quando a gente pensa nessa questão do contexto, a gente vai ter uma ferramenta, né, analítica para avaliar isso. E essa ferramenta, na perspectiva do MaxQDA, é o MaxDictio, né, que é aquele módulo que tem ali dentro do MaxQDA com essa perspectiva, com os dicionários ali dentro, né, e dentro dos dicionários as categorias, e a gente vai entender um pouquinho o que é um dicionário, né, de projeto, o que é um dicionário global. Muito assim, o conhecimento do contexto para análise de conteúdo, ela pode determinar assim, os textos, ela pode ser separada em dois tipos. É uma rede de correlação, que são estáveis e que você acredita que vai conectar os textos às respostas para as determinadas questões de pesquisa que você fizer. E o outro tipo, que é as condições que contribuem, né, que consiste aí nos fatores que são conhecidos para afetar a rede de correlação ali de uma maneira previsível, tá? Então, dito isso, assim, eu vou entrar no MaxDictio, né, essa funcionalidade que permite essas análises quantitativas de conteúdo e vocabulário de texto. Ele só é disponível no MaxQDA Plus e no Analytics Pro. Então, é uma ferramenta aí para, né, para análise de texto meio baseado em palavras, com frequência, com palavra-chave no contexto, árvore interativa e o conteúdo ali quantitativo dos dicionários. Então, mas basicamente são 3 sessões, tem uma sessão aqui muito forte de frequência de palavras, depois a gente entra provavelmente nessas ferramentas, né, nessas ferramentas mais de visualização, da estrutura das palavras, do contexto em que a palavra se encontra, e essa parte, a terceira parte é a parte que trata toda essa parte de dicionário. Nós vamos começar pelos dicionários, né? Vamos entrar ali já pelo dicionário. Não está conseguindo ouvir, Eliana? Alguém mais está com esse problema? E agora? Vê se o seu áudio não está... O meu som está ligado aqui. Bom, para mim está normal, a Maíre. Alguém mais está com problema no áudio para ouvir? Não, né? Então, Eliana, deixa eu ver aqui se você... Tenta ver se o som do seu computador não tá bloqueado, tá bom? Então é isso. Então a gente vai trabalhar essa ferramenta hoje, né? Nós vamos trabalhar aqui o MaxDictio, né? Essa ferramenta que ela é composta por 3 sessões e nós vamos aprender, né, como lidar com esses dicionários, tanto de forma local, né, no projeto, como trabalhar eles também um pouco mais remoto. E aí, depois que a gente dá uma analisada nesses dicionários, a gente vai gerenciar eles, a gente vai partir para as ferramentas de análise, tá? Por enquanto, a gente está aqui. Vou dar um
Esse aqui, vamos aqui no Max. Isso, dá um toque na Eliana aí para ver se ela consegue. Conseguiu, Eliana? Tá me ouvindo? Parece que não, né? Bom, se alguém puder. Também é uma boa opção. Que o outro pessoal tá ouvindo, né? Então vamos lá. Vamos aqui no. Vamos continuar aqui. Vamos esperar se a Eliana enquanto a Eliana abrir aqui. Ela tá aqui. Vamos ver. Luciana, tá ouvindo bem? Isso aí. Bom, vamos seguir então. Vamos entrar na parte mais de. Aí depois também consegue acessar via internet, né? Caso disponibilizar a gravação, colocar lá no YouTube. Então vamos lá, ó. Eu vou entrar aqui no Max QDA. Eu tenho aqui um projetinho já pronto. Eu gosto de colocar isso aqui mais aqui, porque senão não consigo ver. Então eu tenho aqui, ó, o pessoal já familiarizado, né, aí com os projetos Max QDA, parte de código, toda a parte aqui algumas entrevistas aqui, ó. E aqui nós já temos a parte do AXDICT. Aqui eu tenho opções de língua, né? Standard a língua que você está fazendo, né? Então, se a gente trabalhar essa primeira seção aqui, ó, que é a seção do dicionário, a gente entra no dicionário, ó, por exemplo, suponha que você já tenha começado lá no Standard. Então, você tem o dicionário, por exemplo, com relacionamentos, e tem algumas palavras que estão ali dentro, né, para aquela categoria que você está querendo trabalhar e tá buscando dentro dos textos. Geralmente o pessoal, o standard já vem ele aqui dentro e ele está dentro do dicionário do projeto, mas eu posso criar novos dicionários, né? Poderia criar um dicionário novo. Se eu estou trabalhando ali, por exemplo, esse é um projetinho de equilíbrio, né, no trabalho e na vida. Como é que funciona? Então eu poderia criar, por exemplo, aqui, ó, equilíbrio, trabalho, vida. A pergunta se a gente vai disponibilizar, eu acho que sim, dessa vez a gente está trabalhando os textos para disponibilizar a gravação, mas geralmente leva um tempo, né, um trabalho para você ali editar e tal, mas pouco a pouco vai acontecer, tá bom? Vamos lá, ó. Então olha só, ó, o equilíbrio aqui do trabalho e vida. Então criei aqui um novo dicionário. Quando eu crio esse dicionário, eu estou criando dentro do meu MX22. Ou seja, está ficando para esse projeto, eu estou criando esse dicionário. Ele está ficando guardado nesse contexto desse projeto. Eu poderia criar aqui umas categorias, né? Por exemplo, influência da família, ou alguma coisa assim, né? Influência da família. Vou colocar aqui assim. Influência da família, poderia colocar aqui algumas, ó, tô criando uma categoria aqui, ó, categoria, tá vendo? Criei um dicionário, criei uma categoria, posso criar os itens, por exemplo, o filho eu posso deixar só com as letras iniciais, ó,
Aqui é o que? As associações inteiras. Se eu quero aquela palavra exata, né? Diferenciar maiúscula de minúscula. Se eu coloco só assim, eu pego tanto o final A como filho, filha, filhos, todos eles, né? Do mesmo jeito que a gente viu para aquela busca lexical que a gente fazia, né? Antes, ó, eu posso ir criando, posso ir fazendo aqui, ó. Pai, sei lá, colocar algum, né? Parece muito assim a criança quando fala da influência da família, tio. O tio poderia colocar tio, titio, uma coisa assim, ou tia, a palavra inteira. É, sim, seria uma boa ideia, tá? Os capítulos, né? Ou, por exemplo, eu posso criar uma outra categoria aqui também. Ah, criou embaixo, por exemplo. Depois eu vou mostrar aquilo ali, ó. Influência de amigos. Ela criou dentro da outra. Eu posso puxar, ó, e jogar na raiz. Então, eu posso criar uma categoria, por exemplo, para amigos, né? E criar palavras, por exemplo, amigo, amiga, com letras iniciais. Às vezes chama de colega, né? Também como influência, ó. Colegas. Posso colocar até um A aqui, ó. Então eu criei aqui um equilíbrio, né? Um novo dicionário. Aí eu falo, pô, mas o standard, por exemplo, está aqui. Eu queria aproveitar, jogar nesse, ficar tudo unido. Eu posso vir dentro do standard aqui, ó, e exportar ele como um dicionário. Quando eu exporto esse standard, ó, ele joga, vou exportar como ele jogou aquele relacionamento lá para dentro. Eu exportei. E aqui dentro eu poderia exportar, carregar ele como um dicionário inteiro, ou fazer um merge, adicionar ele junto com o outro, ó, com o equilíbrio da vida. Eu viria aqui, ó, dentro de, cadê? Onde é que tá? Coloquei ele dentro de, que ficou um pouquinho para cima, acho que aqui é equilíbrio. Preparativos, né? No standard, ó, vou abrir ele, ó. Olha lá, o que ele fez? Ele trouxe, eu consegui trazer os relacionamentos junto e juntei tudo dentro desse equilíbrio da vida. Eu poderia vir, por exemplo, e deletar o standard, excluir. Posso excluir. Eu fiquei com o equilíbrio ali, né? Então, é possível. Uma outra coisa que é viável é, por exemplo, eu colocar. Poderia também, sei lá, sair deletando as categorias, né? Inserir um código, por exemplo, ó, separação. Poderia jogar aqui, ó. Peguei o código, ó, aqui dentro e joguei aqui, ó. Separação trabalho-vida e depois colocar as palavras, né? Por exemplo, trabalho, quando fala do trabalho, eu poderia colocar a palavra com associação. Então eu consigo puxar e soltar ali dentro, né? Então é isso aí. Então, por exemplo, assim, eu consigo fazer toda essa parte. Ah, eu quero, por exemplo, eu estou com esse dicionário, mas qual é a diferença do dicionário de projeto para o dicionário global? Se a gente olhar aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, para vocês. A gente olhar aqui, ó, tem nesse caminho aqui dentro de Max Dictio, lá dentro do Max QDA 2022. Que bom que você voltou, Eliana. Conseguiu ouvir? Tá conseguindo ouvir agora, né? Aqui dentro, ó, eu tenho dicionário, tá vendo? O dicionário tá vazio aqui dentro, Max Dictio. Então, os globais, eles ficam aqui. Então, por exemplo, quando eu estou aqui, ó, e eu tenho esse equilíbrio do trabalho, ele está local, ele só vai funcionar para aquele meu projeto, para aquele meu arquivo. Mas se eu jogar ele dentro de global, ó, aí ele vai funcionar para os outros projetos. Então eu vou conseguir ver aqui, ó. Olha lá, ó, vai aparecer ele aqui dentro agora, dentro desse diretório Dictionary, dentro de Dictio, dentro de MaxQDA. Geralmente dentro dos meus documentos. Se a gente abrir ele, olha o que tem lá dentro. Ó. Tem as palavras e aquelas configurações que a gente está fazendo ali e a categoria.
Tá vendo? Então esse fica global. Ficou global esse aqui. Eu posso usar ele nos outros projetos. Né? Então é possível fazer isso dessa forma. E claro, aqui dentro eu posso trabalhar da forma que eu quero, né? Se eu coloquei uma palavra que eu não quero que apareça mais, eu posso deletar, posso excluir item, adicionar, posso excluir, também posso excluir aqui, ó, excluir uma categoria, ó, posso excluir a categoria, excluir a categoria, né? Posso ver em forma de tabela. Não, o global tá lá, né? Aqui é o global, tá vendo? Eu posso, ó. Outra coisa que eu posso fazer, ó, é quando eu tô aqui dentro, com esse, com esse vínculo eu consigo também desativar as palavras somem. Como assim? As palavras tio aqui, assim, tá sumindo. Consegui sumir com as palavras. Olha só. As palavras aqui dentro, sim. E aí, olha só. A gente consegue. Eu, por exemplo, poderia importar também um outro dicionário, né, se eu quisesse aqui dentro. Trazer um novo. Com o mesmo nome, sim, né? Mas se, por exemplo, eu poderia ter vários aqui global, poderia vir e criar um outro aqui, dicionário, por exemplo, sei lá, um dicionário, por exemplo, relacionado com o trabalho e vida. Dicionário relacionado só com amigos. Aí eu posso puxar até esse código aqui, colocar aqui dentro e adicionar uma outra aqui, ó, amigos. Certo? Como esse tem o mesmo nome, ele vai influenciar. Foi puxado e arrastado. Agora, nesse caso aqui, ó, quando eu crio um outro, por exemplo, colegas ou colega, aí não vai ter diferença, né? Se eu deletar esse que não tem a relação com o global, não faz diferença. Então, esse aqui, por exemplo, eu puxei, soltei e arrastei. Então, ele vai influenciar. Então, assim que eu deletei, por exemplo, aqui, um daqui, ó. Se eu deletar daqui, por exemplo, o colo desse aqui, que é o equilíbrio do trabalho, vai influenciar nesse aqui. Por exemplo, ó, que é a influência no trabalho. Vou deletar, por exemplo, colega. Ó. Assim, quando eu excluo, só ficou amigo, né? Se eu clico, ó, ele ficou ali dentro. Peguei o relacionamento, exato. Excluiu. Se a gente for lá no diretório, ó, e olhar, ó, ele manteve lá o colega dentro da vida. Então, não há essa relação, né? Se eu deletar aqui, ó, deletar esse aqui, esse claro que não, né? Quando eu pego relacionamentos, por exemplo, vamos pegar o relacionamento aqui, ó, esse aqui, vamos deletar esposo. Deletou, sim. Vamos vir aqui, ó, não deleta, não influenciou. Então ele cria separado, tá vendo? Agora se eu venho aqui e deleto, por exemplo, esposo, dentro desse, se a gente for lá naquele diretório e olhar, cadê o salvou? Talvez eu tenha que fechar aqui por isso, tá? Deixa eu fechar. Fechei.
E aí ele tira, tá vendo? Na hora que eu fecho, ele vai e tira. Tava dando um pouco assim porque eu tava com ele, eu não tava fechando o MaxQDA, né? Então volto com o MaxQDA aqui, eu não tava fechando aquela aba do dicionário. Quando eu fecho é que ele concretiza. Isso estava dando essa incoerência. Então são coisas separadas, né? Então, por exemplo, se eu venho aqui, ó, vou deletar de novo, novamente, só pra gente, ó, fazer o teste. Vou deletar o tio. Deletei, certo? Aqui, o tio manteve. Se eu fecho, beleza. Volto lá no dicionário, que é o global. Olha lá, o tio manteve no global, tá vendo? Então é isso. Isso é um pouco mais complexo nesse momento, mas daqui a pouco vai ficar bem gráfico. E essa história, né, que eu posso puxar e arrastar os áudios, posso exportar e depois importar, fazer o merge aqui, ó, juntar ou criar um novo totalmente. Tranquilo? Tá, perfeito. Então vamos lá agora a gente entender um pouco de como gerenciar esse dicionário, como que funciona essa parte do dicionário, tanto de projeto como global, né? Aí, olha só, dentro dessa ótica aqui, a gente ainda está naquela abinha ali a gente pode, por exemplo, autocodificar com os dicionários. Eu posso vir nessa abinha, ó. Aqui, ó, ele fala ignorar categorias desativadas. E eu estou pegando aquele dicionário meu. Você vê que quando eu tenho dois, né, tá vendo? Ó, ele pegou e me dá a opção de pegar o global ou o dicionário do projeto. Por isso que eu fiz aquele merge. E outra questão é essa, as categorias, por exemplo, podem ser ativadas ou desativadas. Aqui, por exemplo, eu desativei, tá vendo? Relacionamentos. Então, se eu for autocodificar, ele não vai codificar aqui relacionamentos. Não vai criar a categoria. Se eu fechar aqui, ó, e autocodificar e pedir para ignorar as categorias desativadas, ele só vai codificar aquelas outras duas categorias com aquelas palavras-chave. Isso é muito parecido com o que faz lá dentro, quem lembra, né? Lá dentro da pesquisa, né? Pesquisa lexical, lembra disso? Que codifica automaticamente também. Então, quando eu estou dentro se eu vier aqui e deixar, ele vai codificar tudo. Se eu soltar, ele vai pegar e vai criar também relacionamentos. Eu faço aqui, ó, usando esse do equilíbrio do trabalho, né? Local, por exemplo. Posso dar um peso, que é aquela questão dos pesos nos segmentos, né? Para depois mostrar e codificar a frase. Ele codificou tudo automaticamente lá dentro, em cima da lá. Escreveu Max Dict, influência, então ele trouxe todos eles aqui dentro, né? Codificou, sempre vai aparecer lá, ó, filhos, né, que a gente colocou, quando eu estou com a família, sempre vai aparecer uma palavra crianças, né? Se eu coloco amigos, vai aparecer a palavra ó, colega, amigo, amigo aqui, amigo, amigo, né? Então, ele faz você cria essa hierarquia de códigos também. Você pode criar baseado ali naquilo que você definiu como sendo seu dicionário, tá? Então, é a autocodificação. E com essa opção de que você pode ou não deixar as que você quer ali. Geralmente aqui, ó, é legal você talvez até você vai escolher um dicionário, pode escolher um global também ali na opção, tá vendo? Só documentos ativados se você não quiser codificar aqui dentro tudo, aquela mesma história de sempre, tá? Bom, então é isso, né? Aí se a gente for passar, então a gente pode já passar por uma análise de conteúdo baseado, por exemplo, em dicionários, ou seja, você
cria uma matriz do tipo texto-categoria, que é aquela matriz lá que a gente falou aqui nos slides, ó, né? Uma matriz do tipo texto-categoria, porque a gente já tem as codificações, a gente passou por isso, a gente tem os textos, dicionários, codificou, você viu a codificação? Vamos passar, a gente vai ainda registrar frequência e tudo mais, mas a gente já está entrando um pouco nisso, nessa questão da matriz, né? Ali dentro. Né, do dicionário, ou seja, né, com base naquele dicionário. Então a matriz ela pode ser transformada também em variável, essa matriz. Assim, você pode, para você depois analisar estatisticamente. Então se eu venho aqui, ó, eu tenho essa opção que é análise de conteúdo baseado em dicionários. A outra opção é quando eu já fiz uma vez, ele volta com os mesmos resultados. Então essa opção eu posso deixar como documentos, né, que são os documentos ali, tal. Vamos deixar no padrão mesmo, contar palavras, não precisa, né? Então aqui eu poderia até cortar alguns caracteres e tal, diferenciar por código, mas vamos deixar assim. Quando eu dou OK, na lá ele me traz em cima daquele dicionário que está selecionado lá, né? Que é influência dos amigos, ó, os relacionamentos por documento e quantas vezes eu tive essa codificação para cada uma das categorias usando aquelas palavras e nos documentos. A gente sempre pode exportar, né? E em função disso, ó, eu posso codificar também, fazer uma autocodificação com essas categorias, juntando tudo ali, né? Isso é mais formatação, as colunas que eu posso escolher ou não ali dentro para aparecer, mais formatação da linha. E aqui eu tenho um link, ó, que é já para uma matriz de visualização dessas categorias, ou seja, ela cria uma visão geral desses textos versus essas categorias com base nesse dicionário. Essa daqui, ó, se eu clico nessa matriz de visualização de categorias, eu pego as categorias em função dos documentos. Posso ver em formato de número, ou assim, bonitinho, aquela mesma questão. E que é bem o que tem aqui, ó, nessa outra também, né? Na quarta opção aqui, ó, matriz, visualizador de matriz de categorias. É a mesma coisa, certo? Já é o link para essa outra opção. Sempre podendo bater uma foto. Essa daqui, você já joga ela para aquela questão da QTT, né? Aquela nova funcionalidade. Question Temas. Teoria, né, as questões, né, lá que você tem de pesquisa, que você junta tudo, você joga para uma planilha lá que está lá em aquela nova forma de analisar, né? Posso enviar, posso bater foto, mas posso enviar para a planilha. Ele pede para criar a planilha se eu não tenho uma planilha criada, mas eu poderia já criar uma planilha também e linkar essa forma visual a ela. Né? Essa planilha é a nova funcionalidade aqui, ó. Essa question, temas e teorias, né? Onde você vai jogando todas as suas análises para depois você concluir. Então, aqui dentro, ó, poderia fazer isso aí. Poderia pegar essa matriz de visualização, como ela é visualização, jogar lá para a matriz. Eu poderia falar planilha 1, eu poderia vir aqui e falar, ó, os tópicos é o equilíbrio. Equilíbrio, trabalho. Poderia ser equilíbrio, trabalho na vida. Quais as categorias
Vida pessoal. Poderia fazer uma pergunta assim só para a gente ter como exemplo. Aí quando eu jogo para lá, ó, aparece a planilha. Essa é aquela história das planilhas, né? Lá, ó, equilíbrio na vida. Aí vem aqui para ferramentas visuais, né? Só para relembrar. Então a gente tem essas 4 opções aqui dentro de dicionários que a gente pode trabalhar com bastante tranquilidade, né? Entendendo que tem só aquela questão lá tem aquele arquivozinho global lá e quando é do projeto ele deixa dentro do próprio MX22, né, do projeto, e já tem análises aqui para a gente fazer. A frequência de palavras, partindo um pouco para essa parte da frequência aqui, vamos começar agora aqui nessa outra seção aqui, que são essas duas, que tem a frequência de palavra, a lista de inclusão, a lista de exclusão e de inclusão, né? Você tem alguns tipos aqui de frequências diferentes, né? Por exemplo, essa frequência é a frequência normal toda, ó, sem nenhuma lista aqui, por exemplo, eu poderia pegar, ó, aplicar lista de exclusão. Poderia vir aqui, ó, cancelar, vamos ver como é que estão nossas listas de exclusão. Ó, tem uma nova lista que não tem nada. Eu fui na lista de exclusão. Eu venho aqui, vou trabalhar sempre assim, quando eu estiver trabalhando com a frequência de palavras um pouco mais avançada, aquela questão, entender aquela questão das listas de exclusão. Eu dou OK, ele vai trazer tudo, né? Trazer todas né, ali dentro, e também eu pedi para trazer aqui dentro, ó, por cada um dos documentos, ó, qual que é a frequência, né? Mas eu poderia trabalhar um pouco essa lista de exclusão, né? Por exemplo, poderia usar as preposições, ó, do global que eu tenho salvo ali dentro. Então eu poderia vir aqui, fechar e falar assim, ó, eu quero a frequência, mas eu vou usar uma lista de exclusão aqui, ó. Ele já selecionou, tá vendo? Então, preposições. Aí ele vai tirar as preposições, mas ainda sobrou. Vou trabalhar isso aqui, eu posso vir e colocar dentro dessa nova lista, eu vou falar lista vazia, esta é a vazia, quando eu quero a vazia, deixa vazia, mas poderia criar uma outra lista aqui, uma lista que eu chamo de completa, né? E aí eu poderia nessa lista completa começar a englobar as preposições que eu já tenho exportada lá para o meu, inclusive também está lá no meu, dentro daquele diretório, deixa eu mostrar lá para vocês. Dicionário, Dictio, Stop List, olha lá, preposições, tá vendo? Stop List, dentro da Stop List eu já tenho lá uma lista. As preposições que estão global. Mas além disso, suponho que eu tenha salvo também, não só isso, eu tenho também dentro ali no meu computador eu tenho também outras conjunções que eu posso ir incorporando, ó. Não, foi eu que criei. Não é nativa, foi eu que criei para o português. Uma boa pergunta. Ó, eu criei tanto para as preposições como para as conjunções, locuções prepositivas, tá vendo? Ó? E vou aumentando a lista completa. Aí eu quero fazer uma lista de... E tem uma coisa também, né? Depende... Olha lá, a lista completa já apareceu como lista completa. Então eu vou usar agora a lista completa aqui dentro para aplicar. E depende também, ó, mas ainda assim ainda tem, tá vendo? Ainda assim ainda tem trabalho, por exemplo. Então eu posso ou deixar completa mesmo, com tudo que eu quero, mas, por exemplo, o pessoal de letras trabalha de uma forma diferente, as preposições para eles é importante, né, as conjunções, os pronomes, principalmente o eu. Então, vai depender da sua aplicação, sempre aquela história, né? Aceita o método que você for usar, e o tema que você vai trabalhar vai depender aqui como você vai trabalhar essas listas. Então, a frequência de palavra aqui, ela pode ser... deixar para o seu projeto como você quer. E depois você pode colocar ela como uma... Ou você pode trabalhar aqui, ó, que é a segunda opção, uma lista de inclusão. Pode ter uma lista de inclusão.
Geralmente tem por standard aqui, mas você pode criar ali, por exemplo, né, descrever algumas palavras e tal, trabalho, tempo, satisfeito, própria família, vida, casa. Você pode trabalhar. Eu estou trabalhando com a palavra ali, né? Ó, na lista de inclusão. Vamos deixar standard mesmo. Entender a diferença entre global agora e projeto, né? Então, quando eu venho agora fazer, ó, posso fazer só da lista de inclusão. Por documentos também eu quero. Vamos ver o que vai rolar. Ah lá, só traz para aquelas palavras. Olha que legal. Né? E também por documento. As entrevistas todas. E aí eu posso também, claro, né, ver tem poucos, ver uma nuvem, né, de palavras ali dentro. Mas eu posso também, aí, olha só, frequência só das palavras do dicionário. Daquele dicionário que eu tô lá, que eu criei, né, e que ficou selecionado por último lá. Aí ele vai me trazer uma frequência lá daquelas palavras do dicionário. Então eu tenho a frequência também das palavras do dicionário e por documento. E claro, aí você vai, né, vai fazendo conforme você vai querendo. Você pode ver uma nuvem gigantona e tal. Pode excluir mais, os pronomes aqui, ó, pode excluir os pronomes também. Entenderam como é que funciona isso aqui, essa frequência dessa palavra? O último resultado é o último resultado do que eu fiz da frequência. Entenderam a lista de inclusão, de exclusão? Né? Essas listas elas funcionam muito da forma como os dicionários, aquela questão de local e global. Tranquilo até aqui? Sim, né? Porque assim, ela aqui dentro, ó, se você quisesse deixar perfeito, você ia ter que ir colocando todas as outras, todas as dentro da lista de exclusão aqui, trabalhando, né? Todos aqueles pronomes. O eu, tal, colocando aqui dentro. Que você pode fazer automático, meio que na mão, assim. Vou trazer aqui, tá aqui, eu quero só deixar isso aqui, vou tirar daqui agora, assim. E ver a nuvem e tal. Aí trabalho vai aparecer, claro. Isso pode exportar. Mas o bom é você deixar isso pronto e deixar isso também como global para os seus próximos projetos, para você saber manusear isso aqui. Saber como funciona. Quando que eu vou numa, quando que eu vou na outra. Interagir com o que tem lá dentro do meu dicionário. Com as palavras que estão lá dentro. Né? Posso deletar um dicionário que não me satisfaz. Trabalhar aqui dentro. Né? Fazer essa interação do contexto. Certo. Aí vamos partir aqui agora para as análises mais voltadas assim para mesmo de ferramentas visuais, de como esse contexto e essas palavras ou esses textos podem ser entendidos dentro da pesquisa que você fez ali dentro. Por exemplo, uma ferramenta que é bem interessante, que é a primeira que tem aqui, é essa daqui, ó. Que é a palavra-chave no contexto. E já é algo bem utilizado, né? Keyword in the context em inglês. E ela também ela te dá essa opção, né, de você trabalhar, por exemplo, eu posso usar itens da pesquisa do dicionário aqui nela. E dizer, olha só, o contexto, que eu quero ver aquelas palavras do dicionário, 9 palavras para frente e 9 palavras depois. A questão da ativação sempre aqui, né?
E quando eu peço as palavras do dicionário, ele vai usar aquilo que a gente definiu lá no dicionário. E aí ele vai trazer, por exemplo, para todas aquelas palavras que a gente viu lá, ele vai trazer aqui dentro, ó. Tá vendo? Então ele vai trazer sempre isso, aos pais, namorada, namorado, marido, tá vendo? Ele trabalhou o contexto da palavra que a gente definiu no dicionário, dentro das nossas categorias lá no dicionário. Eu posso sempre, fazer uma autocodificação desses resultados ou codificar em um código já pronto. Exportar para o Excel. Então eu posso sempre tá com essa questão da autocodificação do dicionário. Uma outra opção seria você usar os itens da lista de inclusão. Aqueles itens que a gente definiu lá na lista de inclusão, lembra? A gente foi lá e falou assim, vou trabalhar só esses aqui, que estão fora um pouco do dicionário. Então eu poderia usar os itens da lista de inclusão. Né? Casa, família, que eu usei, satisfeito, tempo. Vai me trazer o contexto daquela palavra-chave para aquela lista de inclusão. E por fim, claro, posso usar os itens que eu quiser, né? Poderia eu mesmo escrever alguma coisa, por exemplo, formação. Aí, ó, não posso deixar aqui sensível a minúsculo, maiúsculo, não deixo, ou não, né? Procurar palavras inteiras. Os documentos estão todos ativados. Posso aumentar isso aqui para ver o contexto um pouco maior, ou diminuir. Aí eu vejo o contexto da palavra formação. Então é aquilo, é tentando fazer uma análise, né? Tentando não fazendo, né? É o conhecimento do contexto para análise de conteúdo, né? Para determinados textos, buscando aí correlações, uma rede de correlação entre essas. Para responder a questão de pesquisa, né? Sempre focada na questão de pesquisa. Uma formação tem a ver com a minha questão de pesquisa, formação tem a ver lá com o equilíbrio, o trabalho na vida. Sempre trabalhar, posso autocodificar, poderia codificar como formação, criar com uma cor diferente, em verde. Autocodifiquei, codificou lá os 6 segmentos. Vem aqui, está aqui a formação. Se eu ativar e voltar, vai aparecer formação, onde apareceu a palavra formação. A formação contribui para o equilíbrio, eu jogo dentro de equilíbrio. Certo? Então tenho muita opção aqui de olhar o contexto das palavras e trabalhar. É importante entender, né, que é uma lista de exclusão, como que funciona, e os dicionários também, como que funciona, tanto nível de projeto como a nível global. A segunda ferramenta que a gente pode trabalhar aqui dentro dessa ótica aí de essas ferramentas que chegam a ser até visuais também, né? Você consegue visualizar, é a combinação de palavras. Essa é uma ferramenta bem interessante que gera muita satisfação, porque assim, às vezes se fala que você pode fazer uma nuvem de palavras só da palavra em si, e aqui no caso nós estamos trabalhando com uma combinação de palavras. Quais são as palavras, assim, de 3 em 3, por exemplo, que mais aparecem?
Eu posso definir isso, né? Combinação aqui, ó. Quero de 3 em 3, 3 em 3 por default. Quero saber só que vem de 3 ou talvez de 4. Né? Vamos deixar 3 por enquanto. Posso olhar também por documento, ou seja, cada combinação por documento. E eu também posso aplicar aquela lista de exclusão. Aquela lista de exclusão tem um detalhe, né? Ó, eu coloquei lá o que a gente chama de aqui, ó, o que a gente chama de, na verdade não era aqui que eu queria entrar, não, eu queria entrar aqui, ó, o que a gente chama de locuções prepositivas, tá vendo? São algumas que estou querendo excluir esse tipo de locuções prepositivas. Então, por exemplo, então a minha lista completa tem isso. Então, quando eu rodo essa combinação por documento e escolho aquela lista completa, vai eliminar aquelas lá. Eu posso usar lemmatization com português, mas acho que nesse caso não tem necessidade. Então, ela me trouxe uma lista de palavras um pouco mais elaborada. Eu poderia ver assim, de forma mais... Isso aqui também eu posso jogar lá para aquela planilha, porque já é mais visual, tá vendo? É uma nuvem, né? Eu poderia também jogar lá naquela planilha. Copiar, exportar, mexer no tamanho. Tudo que a gente faz para a nuvem de palavras, a gente pode fazer para a nuvem a gente chama de combinação de palavras. Né? Passar mais tempo, talvez seja importante para essa pesquisa. Sempre podendo imprimir e tudo mais. E tem as outras duas aqui, né? Depois eu vou falar de uma terceira que está lá também em análise. Mas essa daqui, ó, por exemplo, eu posso ver estrutura de palavras interativas, selecionar os ativados, os documentos ativados. Eu vou trazer uma estrutura. Se eu quisesse trabalhar, por exemplo, com trabalho, não, o trabalho está aqui. Então essa é aquela árvore, né? Mas eu poderia da mesma forma olhar, por exemplo, formação. Quando eu dou Enter, ó, eu acho bem interessante o que vem depois de formação. Poderia bater uma foto, jogar aqui dentro do próprio MaxQDA, criar um documento novo aqui, fechar, Ctrl V, criar um documento novo ali dentro, formação, tal. Poderia até fazer isso mesmo. Volto lá e é interativo, né? Se eu pego aqui, eu quero saber, eu estou agora no contexto da palavra estudar. Aí vem estudar. Posso bater foto. Eu gosto dessa. É bem interessante para você observar de uma forma mais gráfica qual é o contexto das palavras ou das palavras, né? Da economia. Apareceu pouco. Formação complementar. Também apareceu pouco. Dona casa. Não apareceu. Então eu vou trabalhar, vou indo ao coaching. Coaching apareceu algumas vezes para equilibrar o trabalho e a vida. Então essa é a terceira ali que a gente tem ali dentro. E
dentro do Max Dictio aqui tem o visualizador de palavras. Esse aqui, né, a gente vai em cima, é muito parecido com a forma que a gente fez para a palavra no contexto. Só que ele vai trazer em função pensando também na categoria, né? Aquela história de você. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui trabalho, tirar o sensível. Ó, vai aparecer, se apareceu ou não naquelas ali, mas eu poderia botar bastante, poderia vir, colocar trabalho, poderia colocar satisfeito, poderia colocar família, vida, casa. Ok. Me mostra se teve ou não teve ali alguma, se apareceu ou não palavra dentro dos documentos. Se eu quisesse usar, por exemplo, aqui dentro do visualizador de palavras, os itens do dicionário, eu também poderia vir onde apareceu aquele item, onde não apareceu. Né? Se eu quero ver o número de vezes, é só eu clicar aqui nesse. Então, qual as vezes que foi codificado para cada documento os itens do meu dicionário. Voltar lá, ó, com as palavras. Aí vai aparecer os números. Né? Quantas vezes essa palavra apareceu para cada uma das entrevistas. Posso sempre jogar na planilha também. Posso bater uma foto, exportar, em vez de formato mais bonitinho, ou assim. Deixar as colunas maiores. Se eu fosse lá na planilha, a planilha agora está diferente, né? Já tem um monte lá de ferramenta visual que a gente foi colocando, tá vendo? Todas as ferramentas visuais que vieram no Max Diction, naquela planilha, daquelas questões. Então aqui, ó, para finalizar, a gente olhar lá o que a gente se propôs a ver dentro né, do dicionário do MaxQDA, a gente viu até aqui, ó. Falta um explorador de palavras também que está dentro de análise, que é esse aqui dentro, ó, dentro de análise, perto da eu tenho esse explorador de palavras, que também é uma ferramenta focada em palavras. Então eu poderia botar aqui a formação e explorar. Ele vai me trazer quais documentos que apareceram, percentual, né? Quais foram os resultados. Ele colocou uma coisa mais assim, tipo amigo, pode ficar maior. Né? Um amigo, tem também a combinação de palavras, códigos mais frequentes em que aparece, letra iniciais, aí aumenta um pouquinho, né? Amigos. Sempre aquela história, ó, a lista de usando aqui se vai entrar ou não. Se quiser que seja com documentos ativados. Então tem toda um ferramental aí, toda uma parte para você olhar o contexto das palavras, tanto com o Max Dictio, né? Ali dentro daquela perspectiva ali de análise, de trabalhar com o dicionário, como também fora a gente percebe que tem algumas outras possibilidades, como aqui no explorador de palavras, onde você vai ter uma visão assim, onde ocorre geral daquela palavra, com as combinações de palavras, meio que um resumo.
Certo, era isso. Eu acho que agora podemos abrir um pouquinho, se vocês quiserem perguntar. Ó, tem um monte de pergunta. Tudo bem, Maíri tá aí ainda, Maíri? Sim, vamos ver se você tem a lista de preposição. Eu já tinha te respondido, né? Fui eu que não é nativa do português. Aí a sua pergunta, devo utilizar o dicionário para me ajudar a criar os códigos e subcódigos? Você pode fazer isso. Pode fazer isso. Porque fica bem documentado, né? Às vezes quando você vai submeter um artigo, os revisores pedem o dicionário, principalmente internacional. No Brasil não, mas internacional pede. Se eu tiro a palavra do dicionário, é aquela história do tirar, não, né? Você viu que no projeto é diferente do global, tá? E é a mesma pergunta. Tá. Alguma pergunta a mais? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta a mais? Vou parar aqui a gravação, que eu agradeço aí, né? Então aqui tá meus... Vou voltar aqui com os meus... Vou voltar aqui. Enviar a gravação